Como você se prepara para as audiências? Ai, que legal, Diego. Como você... E teve mais pessoas que perguntaram isso aqui para mim. Como você se prepara para as audiências? Que legal. Lembra da outra live que eu fiz, a anterior a essa? A primeira coisa que eu faço antes da audiência, eu te deixo, eu me despeço do meu ego. Eu tiro o meu ego de mim e coloco dentro da gaveta, antes de sair do escritório. Eu faço isso já, aqui, dentro do escritório, ou onde eu estiver indo para a audiência, ou se não dá tempo de tirar antes, eu tiro na porta da audiência. Eu tiro o meu ego lá, certo? Com isso, eu já tenho 50% de êxito ou mais daquela minha audiência. Mesmo que a audiência não seja boa na questão jurídica, na questão de prova, pode acontecer, mas eu já tenho 50% a 60% de chance de obter o êxito naquela audiência e naquele processo, porque eu já deixei meu ego fora. Bom, já falei de ego outro dia, então quem assistiu sabe. Então, deixando o ego de fora, eu não bato boca com ninguém, eu não acho que as pessoas estão me desvalorizando, eu não acho que as pessoas estão se sobressaindo sobre mim, eu não acho que os outros são melhores do que eu, simplesmente eu estou neutro, focado naquilo que eu estou fazendo. Passado esse negócio do ego, estude bem, eu estudo bem o caso. Confesso para vocês, às vezes eu não consigo estudar 2, 3 dias antes aquele caso daquela audiência, mas uma boa lida, um bom estudo do processo, que seja 2, 3 horas antes do processo, é imprescindível. Sem ego, com o processo bem estudado, se é instrução ou não, com as perguntas bem elaboradas, sabendo do que conduz, porque o cliente, isso passa por um bom atendimento, tá, gente? É muito complicado. Às vezes eu vejo as pessoas chegar na audiência e tá totalmente perdido sobre o caso ou sobre o assunto. Então, assim, ó, não deixe de estudar, não deixe de conhecer o que aquele processo naquele momento quer te dizer ou o que realmente trata aquela matéria. Por isso que é bom a gente ter essas especialidades, porque embora talvez o processo tu leu aquilo naquele momento ou 2, 3 horas antes, como tu é especialista na área, ou como tu tem o especialista que eu digo não é de especialização, tá, gente? Como tu é prático, tu tem a prática naquela área, tu tira de letra. Então, como é que eu faço para me preparar para as audiências? Tiro o ego, leio a matéria, né? Tiro aquela vaidade toda que possa ter ali por eu ser advogado, né? Tiro aquela vaidade e entro na audiência tentando fazer o melhor pelo meu cliente. Hoje eu tive uma audiência bem importante de manhã, que pergunta maravilhosa essa. Eu tive uma audiência bem importante de manhã, que foi de um acidente de trabalho, numa empresa que a gente advoga, um processo de mais de R$1 milhão, né, que o autor está pedindo, e a gente foi fazer a defesa hoje, bem complexo, e a primeira coisa que eu fiz hoje de manhã, eu cheguei 1 hora antes da audiência, tá? Cheguei 1 hora antes da audiência na Justiça do Trabalho, hoje era às 9h04 a audiência, no fim atrasou, foi sair quase 10 horas da manhã, mas 8h10 eu estava lá, 8h10 eu estava lá. Me concentrei, na noite anterior eu li bem a peça, li bem a inicial, que nós fizemos aqui, a contestação, li bem a inicial, né, o pedido bem do autor, li a contestação, né, toda a fundamentação que a gente usou nessa contestação e fui tranquilo. Chegando lá eu dominava o assunto. Quando tu domina o assunto fica muito mais fácil. Então, aí as pessoas podem perguntar assim, chama, alguma vez tu já improvisou? Várias vezes já improvisei. E quero dizer que sou muito bom de improviso. Tá? Muito bom de improviso. Porém, tu tem que ter essa consciência de que lá tu está para defender o teu cliente. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, não importa. Então, te livre das vaidades. Tire muitas vezes essa capa assim, de que tu é o advogado, então tu chega lá, ninguém pode te falar. Não, pessoas, nós somos operadores do direito. Somos advogados, somos iguais tanto quanto o juiz. Mas daqui a pouco, se o juiz está achando que ele é um pouco mais do que tu, não tem problema nenhum. Tua vida vai seguir dali. Tu só não pode atrapalhar o teu cliente. Tu só não pode atrapalhar o processo do teu cliente. Eu falei isso referente a ego. Né? E ter um processo muito bem estudado, ter um processo muito bem lido, ter um processo muito bem... Uma contestação, no meu caso essa foi uma contestação muito bem feita, a 4, 6 mãos dentro do escritório, né? Num caso bem complexo desse. E, acima de tudo, ter a pessoalidade com o cliente. Hoje quem foi lá foi o preposto da empresa, o dono da empresa apareceu lá também, e ele sabia que um de nós no escritório iríamos na audiência. E né, eu acabei indo, né, que eu faço questão de ir nas audiências todas que eu posso, inclusive eu vou andando pelo interior, enfim. Por quê? Porque o cliente gosta dessa pessoalidade. E aí é um outro diferencial que tu pode te destacar da concorrência. Aí a colega que perguntou sobre a concorrência. Dê pessoalidade para o seu cliente, dê pessoalidade no trabalho que você faça com ele.
Demonstre, embora às vezes não é tu que faça tudo dentro do escritório, mas demonstre que você conhece o assunto, demonstre que você conhece a empresa dele. Isso nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial vai substituir, pessoal. Essa relação entre cliente e advogado, isso não vai ser trocado nunca. Não vai ser trocado nunca. A profissão de advogado é uma das mais antigas, né, do mundo. Então nunca vai ser trocada essa relação que você tem com o cliente. E é assim que eu ganho e que eu construo e que eu mantenho meus clientes. Porque é muito mais caro tu conquistar um cliente novo do que tu manter um antigo. Então mantenha os que tu tem. Dê qualidade. Antes de ir atrás de outros clientes, dê qualidade nisso. Eu tento aqui pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, ligar para todos os que a gente já tem. Fora os que a gente faz a captação e a marcação de reuniões para a apresentação do trabalho. Mas tente ter o contato com eles. Dê a sua pessoalidade. Esteja preparado na audiência justamente com essa pessoalidade. Né? Dando a atenção necessária, não mandando qualquer um fazer a audiência. E se por acaso for alguém da tua equipe ou da nossa equipe, que todos tenham essa mesma política de atendimento ao cliente, de atenção a ele, porque isso é de grande valia. Isso é uma coisa que fica marcado para o cliente. E vou te ser bem sincero, eu nunca deixei de ter cliente aqui em função de atendimento ou de mau trabalho. O que aconteceu pode ter sido a crise de alguns, né, que não tiveram mais condições, ou enfim, pode ter acontecido isso. Mas eu nunca tive, não estou dizendo que eu nunca tive reclamações sobre um detalhe ou outro, não é isso. Mas eu nunca tive o cara, estou indo embora porque a equipe lá não me deu. Não, ao contrário. Só o que eu ouço quando eu entro é os caras dizem assim, ó, isso é sério, isso não é papo furado. Os caras dizem assim, Michel, não era assim antes. Eles mal nos olhavam, mal chegavam aqui, não sabia o assunto. Tá cheio assim. É esse o teu diferencial? É esse o teu diferencial na concorrência? Meu colega advogado. Teu diferencial na concorrência é dar atenção para o teu cliente. É olhar olho no olho. É dar uma pessoalidade para ele. É dar um atendimento VIP para ele. Depois tem o outro, vai lá e dá atendimento VIP para o outro também. Entende? É isso que muitas vezes falta na advocacia e que se perdeu um pouco. Então, assim, eu vejo hoje que grandes escritórios, grandes bancas se perderam um pouco por isso. Né? Eu admiro grandes bancos e escritórios, sou fã de muitos deles, inclusive sigo nas redes sociais muitos deles, conheço alguns deles, mas o que não pode perder é essa particularidade com o cliente. Tem que ter, a gente sabe que o tempo é curto, a gente sabe que a gente trabalha bem, trabalha muito, mas tem que reservar aquele tempo para tu manter os clientes que tu já tem. Tá? Então o meu preparo para a audiência é assim. Tá? Primeiro, o ego de fora, sem vaidade, porque eu estou ali representando o meu cliente e não a mim mesmo, e não pelo meu ego, pelas minhas vaidades. Então eu me desarmo aqui e entro para a audiência de coração aberto, de alma leve, né? E ali sim eu entro na batalha da audiência. Ou da audiência de instrução, ou da audiência inicial, ou de argumento para fechamento de acordo, ou de argumento para mudar uma tese, enfim, ou para uma sustentação oral, né? Aí sim, mas eu entro de coração leve e sem vaidade, sem medo de ser feliz.